SRAM Rival Access. Existem duas formas de fazer esse vídeo. Uma forma extremamente complexa, ficar narrando cada detalhe técnico do SRAM Rival Access, e existe a parte mais simples. É compatível com tudo. Isso é fantástico. Para quem assiste meus vídeos sabe, eu sou obcecado, seria a palavra, com compatibilidade. Por quê? Hoje em dia, quando você olha o percentual, o investimento, o investimento que você faz no mundo da bike, ele representa um percentual muito maior do que 10, 20 anos atrás. 10, 20 anos atrás era um investimento que, eu vou comprar uma bicicleta. Hoje em dia ninguém acorda e fala assim, eu vou comprar uma bicicleta. Porque se o cara acordar e fizer assim no susto, ele vai lá e vai ter que deixar o carro e comprar a bicicleta, certo? Justamente porque a bicicleta hoje em dia representa um investimento, representa um percentual muito mais alto do que num passado recente, compatibilidade é tudo. Porque você pode comprar, você pode fazer uma compra inicial mais conservadora, daí você se empolga, você vê que o investimento vale a pena, você começa a fazer upgrade. E o contrário pode acontecer. Você compra, você fala assim, não estou usando o quanto eu usaria. Perdi o emprego, não tenho como trocar o componente, deu pau, quebrou, desgastou, o que eu faço? Você compra um componente mais básico e continua andando de bicicleta. Então, por isso que eu gosto de compatibilidade. Quando a gente fala do ecossistema SRAM, como eles costumam dizer, compatibilidade tem sido uma das principais características, tanto dos grupos de road bike quanto dos grupos de mountain bike. E entre eles, a única preocupação que você tem que ter é em relação ao cassete. Não dá para você usar um cassete de road bike, não dá para você usar um Force, Rival e o Red com um cassete 1052. Com exceção dos cuidados do cassete, shifter, corrente, trocador, pé de vela, coroa, é tudo compatível. Você pode dar asa para sua imaginação e montar a bicicleta que você quiser. Ou seja, estou dentro do Rival. Eu gostaria de mostrar para vocês, esse é o vídeo oficial da SRAM, do lançamento da SRAM, aqui da comunicação das características nos Estados Unidos. Uma coisa que eu fiquei curioso não, que me chamou a atenção, é que diferente do que a gente imaginaria, para mim, mesmo sendo o mais simples eletrônico sem fio, o SRAM Rival, ele continua sendo um grupo de performance. É incrível. Eu não acho que nenhum ciclista sentiria que ele está tendo uma desvantagem porque ele está usando um Rival, e eu já vou explicar por quê. Mas, de qualquer forma, a comunicação que a SRAM escolheu foi uma comunicação mais leve. Como vocês podem perceber, o personagem, essa menina, é uma menina super descontraída, o texto dela é um texto descontraído, ela não está falando sobre o quanto mais rápida é a troca de marcha, sobre a diferença de gramas, sobre a aerodinâmica, não. Ela está falando sobre a experiência de usar o grupo, sobre como é divertido, sobre como é legal, sobre como o sistema é simples. Então, isso me chamou a atenção porque aqui nos Estados Unidos a SRAM está se comunicando para um público que talvez não é o público que a gente imagine, né? Que é um público que está atrás hardcore, que quer um grupo de melhor performance. Aqui, pelo menos, é uma opção mais tranquila. Ok, chega de blá blá blá. Falando aí desse cara aí, desse câmbio, da parte mecânica eletrônica. Red, que é o top de linha, Force, que é o intermediário, Rival, compartilham a mesma parte eletrônica mecânica, o mesmo motor. Pensa num carro, um modelo de carro. Você tem o top de linha, daí você tem um abaixo e o outro abaixo. O que esses carros compartilham? Motor, transmissão, suspensão. O que é diferente? Acabamento, o banco, o teto solar, o ar-condicionado, o volante. Isso é diferente. Para o mundo da bike, é o acabamento, os materiais que são usados, que reflete no peso, mas não reflete na durabilidade, na eficiência, na velocidade de troca de marcha. Então não tem muito o que falar. O Rival é compatível, tem a mesma qualidade de troca de marcha do que os dois grupos que estão acima, certo? Isso é uma característica. As configurações do cassete, 1030, 1036. Apesar que isso pouco importa, porque você pode usar todos os cassetes de road bike que estão disponíveis, você pode usar. Aí o exemplo da troca de marcha sem fio, as opções do pé de vela.
a mesma opção dos outros grupos. São duas opções para coroa dupla, que é o 48,35, o 46,36 e o 43,30. Essas são as duas opções as três opções de pé de vela coroa dupla, e você pode usar com uma única coroa, com opções de coroa que vão de 38 dentes a 42 dentes. Então, só que isso é do rival. E você pode pegar todas as outras opções que você tem no mercado do ecossistema Access, inclusive do de mountain bike, das coroas de mountain bike, do cassete de mountain bike, e você pode misturar tudo isso. Lembra, você só tem que tomar cuidado da compatibilidade do câmbio com o cassete. Não vai me usar um câmbio rival com um cassete Eagle 1052, você vai explodir o câmbio, né? Mas a liberdade de configuração do shifter, você pode usar o shifter de mountain bike do Eagle no grupo rival? Pode. Você pode usar, se você quiser usar o shifter rival numa mountain bike, você pode usar? Pode. Faz o que você quiser. Tudo pode. Certo? Deixa eu colocar um pouco mais aqui. Em relação ao shifter, o shifter é a principal diferença. Por quê? O shifter rival, ele possui a regulagem de proximidade do... Deixa eu colocar aqui. Só um segundo. Aqui. O freio tem a mesma modulagem, a mesma potência de frenagem. O shifter, você consegue regular a proximidade do manete em relação ao guidão, mas você não consegue regular o momento de ação do freio. Tá vendo? Você consegue regular a proximidade com uma chavezinha Allen, você vai lá e regula. Tá vendo que o shifter ele parece ter um desenho mais reduzido? Na minha opinião, ele tem até um desenho mais harmônico. Mas por que ele é reduzido? Ele não possui a regulagem que vai bem em cima, que regula o momento de ação do freio, e ele também não tem o acesso aos comandos auxiliares do sprint e do climb. Então, para o cara que sente falta dos comandos auxiliares que podem ser colocados, você compra um shifter, ou force, ou red. Essas são as opções do pé de vela, que podem ser duas coroas, pode ser uma coroa, todos o eixo, ele é dub, com a opção de upgrade com medidor de potência, que aqui nos Estados Unidos, se eu não me engano, são $200 adicionais, o que se você for considerar o preço do medidor de potência isolado, talvez seja um medidor de potência mais acessível, porque $200 para ter um medidor de potência, talvez seja o mais acessível do mercado. Em relação ao smartphone, ao aplicativo, é o mesmo aplicativo para todos os grupos Access, você pode configurar a troca de marcha, os botões, qual o botão que você quer que faça, que determinado comando que você quer que faça, além dos alertas de bateria, além do tempo que você fica em determinada marcha, qual que é a frequência de tempo que você troca determinada marcha, tem lá todas as informações, muito mais informações do que você imagina no aplicativo. Esse é o grupo rival, compatível com tudo, a mesma bateria, ou seja, o mesmo combustível para todos os grupos, o carregamento da bateria em menos de 1 hora ou 1 hora e dura até 1000 km. Então você pega lá a sua quilometragem semanal ou mensal, calcula os 1000 km, é muito mais do que o suficiente. O freio, o dub, eu acho que em relação ao grupo é isso. Por que eu disse que é para a indústria? Tem uma empresa que é mundialmente conhecida pela eficiência de produção, o que aumenta a margem de lucro da empresa, ou boa parte dessa margem pode ser repassada para o preço final do produto, que é a Toyota. Por quê? A Toyota ela é conhecida por ter vários componentes de carro que são utilizados por diferentes carros. Então tem carros de diferentes linhas que compartilham o mesmo componente.
Isso ajuda muito não só o desenvolvimento, a melhora da qualidade, acelera o processo de produção, o que consequentemente melhora a margem da empresa. Essa margem pode ser direcionada para o faturamento da empresa, para o lucro da empresa, ou pode ser para oferecer um produto mais acessível. Isso é uma decisão da empresa. Não existe empresa que é feita quer dizer, existe, mas essas empresas elas estão lá para dar lucro, certo? Não para fazer caridade. E por que para a indústria também, além da primeira indústria da primeira empresa que é beneficiada, que é a própria SRAM, por ter o mesmo motor entre todos os grupos Access, para o lojista e para as empresas que compram os componentes, ter a liberdade de saber que você pode configurar o seu pedido, e aquele pedido que você está fazendo não tem nada que vai ficar encostado, porque tudo é compatível, você tem mais liberdade para trabalhar o seu cliente e o seu produto. Então, quando a empresa vai desenvolver uma determinada bike e ela precisa colocar os componentes, ela imagina para que público que é aquele componente, aquele produto que vai ter um determinado preço. Se eles erram ou se eles pensam que pode ter uma pequena alteração na configuração, eles fazem essa configuração com o que eles já têm, com o que já foi pedido, porque tudo é compatível. Isso faz com que o consumidor final ele tenha uma possibilidade muito maior de encontrar o que ele está procurando, levando em consideração que a chance desses componentes serem compatíveis, daí a gente volta lá no começo do vídeo, serem compatíveis com upgrade ou com downgrade, isso só é um benefício. Ou seja, a indústria se beneficia diretamente, porque tem mais liberdade, é mais fácil você trabalhar com componentes que não vão ficar encostados, porque todos são compatíveis, e o consumidor se beneficia duplamente. Talvez esses produtos eles cheguem com uma maior diversidade de range, de preço, né? E essa maior diversidade de range de preço para o consumidor, ele ainda tem um benefício adicional de no futuro decidir se ele quer deixar ainda melhor ou se ele pode deixar mais simples com componentes que são compatíveis, certo? Ou pelo menos essa é a minha opinião. Por favor, sintam-se à vontade de colocar os comentários sobre o novo SRAM Rival. Abraço, tchau!